Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 12 de fevereiro de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCIAM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega fraternidade. Porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdo do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e minha companheira de rádio, professora Marilza de Andrade. E temos a honra de receber o professor Maximiliano Raimann. Ele é natural do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia e Psicologia, mestre em Engenharia Biomédica, voluntário da Conscienciologia desde 98, docente desde 2001, tenepsista desde 2003. É autor dos livros Síndrome do Ostracismo e Mecanismo de Autossuperação, de 2011, do livro Prescrições para o Autodesassédio, de 2015, e coautor do livro Leitura Lúcida, de 2021. É voluntário da OIC, consciencioterapeuta desde 2015 e EPICOM desde 2019. E o tema de hoje é Paradireito, Cosmoética e a autocalibração da bússola cosmoética. Seja muito bem-vindo, professor. E agora eu passo a palavra para a professora Marilza. Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso... Voltamos ao nosso programa, né, do Conteúdos do Paradireito esse ano. Esse é o nosso terceiro programa do ano. E é com um prazer muito grande o professor Maximiliano Raimann que nos recebemos aqui. O senhor quer dar bom dia aos nossos ouvintes? Com certeza. Bom dia, primeiro a Marilza, Thaís e aos nossos ouvintes. Pois é. Professor, então vamos começar o nosso ping-pong mental somático? Vamos lá. Professor Maximiliano, por favor, explique para os nossos ouvintes o que são os conceitos da bússola consciencial, o que é a cosmoética, o paradireito e a correlação desses temas com a evolução da consciência. Qual a importância que isso tem para as pessoas que têm essa preocupação, independente de ser intermissivista, estar dentro da conscienciologia ou ser uma pessoa comum da sociedade que está aí labutando no seu dia a dia. Com a palavra. Obrigado, Marilza. Esses temas realmente são bem importantes e eu entendo que qualquer pessoa pode se beneficiar no entendimento desses assuntos e também na vivência e aplicação dessas ideias da Conscienciologia, né? Porque, na verdade, a Conscienciologia envolve a consciência, né? E consciência todos nós somos, né? Estamos aí em evolução juntos. A gente fala da bússola cosmoética, né? Que é um tema, né, que a gente usa aqui. Mas se a pessoa, se o ouvinte olhar para dentro de si, ele vai ver que ele tem uma bússola que às vezes indica ele o que ele acha correto e o que ele acha que não é correto dele fazer, né? Muita gente chama lá, tem alguma coisa dentro de mim que eu sinto que eu acho que eu tenho que seguir por aqui, que o mais correto nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, era seguir por essa linha. Então, dentro de nós temos assim, é como se fosse uma abordagem meio analógica, né? Uma analogia, uma comparação, né? Dentro de nós temos assim uma espécie de um ponteiro que mostra para a gente a hora que a gente está acertando perante ao processo moral, ético e cosmoético, e mostra também a hora que nós estamos errando perante a esses conceitos, né? Então, se você identifica essa bússola e começa a prestar atenção para ela, ela pode te guiar, muitas vezes, para que você acerte mais nas suas manifestações, nas suas condutas, nos seus comportamentos, nas suas relações com as pessoas, de modo geral, né? E isso tem tudo a ver com a
com esses temas do para-direito, né? Tem tudo a ver com a cosmoética e a para-direito, né? Como, vamos dizer assim, a manifestação nas leis da cosmoética, ele tem tudo a ver, porque a hora que a gente começa a atuar de acordo com essa bússola interna, né? Essa bússola intraconsciencial, você começa a atuar mais de acordo com essa coisa que a gente chama de cosmoética, né? Que é a ética do cosmos, ou seja, nós, como consciências, tendo uma manifestação mais ética, né, dentro de uma moral que não é só uma moral social, humana, né, dessa sociedade humana. É uma moral que a gente já começa a entender, ou procura começar a entender, aquilo que é melhor para as outras pessoas, independente do que as leis humanas dizem, né? A gente tenta ir muito mais além. Né? Por exemplo, você pensar sobre alguém, né? A lei as leis elas não ficam controlando se você pensa mal ou bem de alguém, né? Agora, o processo ético, da ética humana, ele já começa um pouco a sondar um pouco esses assuntos. A cosmoética, dentro da cosmoética, isso é fundamental, o pensamento que você tem, mesmo dentro do silêncio de você. Por quê? Porque a gente entende que isso tem efeito no cosmos, né? O pensar não é uma coisa sem efeitos, ele tem efeitos tanto positivos quanto não. Isso tem a ver totalmente com a questão da cosmoética e com a bússola. Ok, professor, muito bom. Professor, então, essa questão da bússola consciencial, pelo que eu entendi, nós precisamos prestar mais atenção nos nossos pensamentos, o que acontece, né, na nossa intraconsciencialidade, e aonde aponta os caminhos, né? O que é imoral para nós, qual a coisa melhor para nós fazermos, para nós, com o maior benefício para nós e os outros. Muito bom, professor. Vamos, então, à nossa segunda pergunta? Vamos lá. Ok. Professor, quais são os ônus e os bônus que a autodeterminação evolutiva pode oferecer à Consim, que resolve assumir o direcionamento de sua bússola consciencial? Seguir esse direcionamento é uma condição de evolução para todos? Bacana a pergunta. Eu acho que essa história do ônus e do bônus é sempre interessante se pensar, né? É que nem, por exemplo, assim, uma coisa bem prática dessa vivência da bússola intraconsciencial. Às vezes, por exemplo, você pode fazer uma coisa que você vai se beneficiar e que ninguém vai saber daquilo, mas alguém pode ser prejudicado, vamos dizer assim. Aí ninguém vai saber e você não vai ser punido por aquilo nem nada. Às vezes são pequenas atitudes que você pode ter, né? Por exemplo, assim, uma pequena atitude, né? A pessoa, por exemplo, vai consertar o carro e aí, de repente, ela resolve trapacear ali com um rapaz que está consertando para não pagar o dono da oficina de manutenção. Você vê, às vezes ele vai fazer um negócio ali com um cara e ninguém sabe daquilo. Isso aí é antiético, totalmente antiético, mas às vezes não vai dar nada para ele se ele fizer daquilo. Mas quando a pessoa age dessas formas, elas podem muito bem se sondar e ver assim, como é que no fundo ela se sente por tentar ter algum tipo de benefício assim. Né? Às vezes, muitas vezes, você fazer o que é correto vai sair muito mais caro para você, né? Em termos assim, às vezes até financeiros. Né? E às vezes, por exemplo, nos relacionamentos, você ter que falar uma verdade para uma pessoa, às vezes é o melhor em termos de cosmoética, mas não é o melhor, às vezes, para você sair bem na fita e ficar como sendo a pessoa bem vista, gente boa, né? Que se dá bem com todo mundo. Às vezes, você falar certas realidades que são desassediadoras, com intenção positiva e tudo, aquilo tem um preço, porque as pessoas às vezes ficam contra você na hora que você se coloca dentro do que na constrologia nós chamamos de tarefa do esclarecimento, né? Então, o negócio do ponteiro, para o pessoal entender, assim, sempre vai haver, sempre eu não digo, mas eu diria assim, o que faz o ponteiro desviar porque muitas vezes existe uma necessidade pessoal íntima, né, de você atender alguma coisa mais egóica, alguma emoção que você tem, né, por exemplo, de você ficar bem visto para os outros, e sempre vai haver aquele direcionamento do que é o correto e o mais acertado naquele momento evolutivo, naquela situação.
Então, às vezes, existe um conflito nessa condição. Quando a gente atende mais as nossas emoções, os nossos interesses mais momentâneos, egóicos, a tendência é que a gente não fique no fluxo e no eixo, né, mais correto da bússola cosmoética. Professor, nesse exemplo que você deu da oficina, em que o freguês chega lá e corrompe o empregado por baixo dos panos, eu acho que a parainflação aí estaria terrível, né? Porque além ele estaria com duas, corrompendo uma pessoa possivelmente honesta, mas que está precisando de um dinheiro extra e traindo a confiança do empregador, né? Então o negócio fica seríssimo à luz do para-direito. Esse caso é até meio escrachado, né? Eu vejo assim, porque uma coisa que eu acho interessante de pensar sobre a cosmoética, Maria, é que tem os processos da moral humana e da ética, que, por exemplo, esse caso, eticamente, ele é totalmente inadequado, né? Vamos dizer assim, não é ético. Ele já é inadequado, né? Dentro de um bom nível ético, já é inadequado. Exatamente. Um procedimento desse, né, professor? Perfeito. Então, já é inadequado. Bom, professor, então vamos à nossa terceira pergunta. Vamos. Quais os fatores impeditivos para que a pessoa preocupada com sua evolução possa assumir essa bússola consciencial? O processo psicoemocional prejudica e de que forma? Bacana. Tem um pouco a ver com o que eu estava falando anteriormente, né? Normalmente, o que faz a pessoa se desviar do processo cosmoético são as emoções. Por quê? Porque o que é a cosmoética, se você for, vamos dizer assim, destrinchar um pouco ela? A cosmoética é assim, ela vem da vivência pessoal. Então, você tem algum tipo de vivência, e para ela ser mais abrangente, ela tem que envolver o processo do parapsiquismo, né? Para não ser só uma vivência humana dentro das coisas intratíficas. Aí você tem uma vivência mais avançada e que tem o parapsiquismo. E você faz uma reflexão sobre essa vivência e pensa, olha, o que eu fiz dentro daquela situação, foi correto, foi o melhor que eu poderia ter feito ou não? Às vezes você vai ver que acertou em muitas coisas e algumas outras coisas você poderia melhorar. Então, essa reflexão, ela mostra que você, às vezes, pode melhorar. Na próxima vez que você for ter uma atitude dentro daquela linha de manifestação, você vai se manifestar de modo mais avançado, vai tentar errar menos. Então, você vê, é um crescendo que envolve o processo da reciclagem, mas envolve um processo da cosmoética. A cosmoética é isso, é vivência. Vivência, reflexão e ação. Não é uma coisa só teórica da cabeça da pessoa. Ele é totalmente experimental, né, a cosmoética. Professor, o senhor falou em reciclagem. O que é reciclagem para o senhor? Muito bom, exatamente. Então, você vê, eu estava falando da cosmoética, que quando você tem essa experimentação, você pensa que você tem que reciclar o seu comportamento. Ou seja, se manifestar de uma nova maneira, de maneira reciclada, renovada. Entende? Então, você vê, a cosmoética envolve isso. Agora, se você se deixa levar pelas suas emoções, seus instintos, seus interesses mais egocêntricos, você erra, a tendência de você errar nisso é muito grande, né? Então, ou seja, as emoções, normalmente elas aparecem de modo espontâneo, elas não são refletidas, não vem da razão, da manifestação racional do indivíduo, entende? Então, a cosmoética ela é totalmente baseada na racionalidade, no pensamento, na reflexão das pessoas. Então, como é que você calibra a sua bússola? Você vai calibrando a bússola à medida que você vai botando essa racionalidade mais avançada dentro das experiências que você tem, não só nessa dimensão humana, mas na dimensão extrafísica, com o seu parapsiquismo, né, e com tudo isso que a gente estuda dentro da conscienciologia. Uma coisa importante que eu acho que o senhor falou agora, professor, é a questão de que você vai calibrando a bússola. A bússola consciencial não é um instrumento que você chega lá, vê pressão, isso, aquilo, tchum, aperta um botão e fica naquilo. Não é? É um processo de você vai, a partir da sua autoanálise, das suas reciclagens, é que você vai vendo o resultado desse trabalho, né, professor? Muito bem, Maria, é bem isso mesmo. É um negócio de vivência, né? Ou seja, você não vai acertar tudo sempre, mas se você não para pensar nas coisas que você faz, não reflete sobre isso, você vai continuar sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito,
porque você não não parou para pensar e ver, bom, será que eu não posso melhorar um pouco mais nisso aqui? Que aí entra aquela pergunta que você fez, que é a questão do que seria a reciclagem. A reciclagem, ela vem justamente desse movimento cosmoético, né? De você olhar para aquilo que você fez e ver assim, bom, eu acho que eu posso melhorar nisso aqui, eu acho que eu devo melhorar nisso aqui. Por quê? Porque isso causou repercussão para mim, causou repercussão para os outros e tal. E aí, numa próxima oportunidade, você age de maneira melhor, diferente, mais pensada, não tão impulsiva, não tão dominada pelas emoções. E aí você fica melhor. Com isso, você vai calibrando a sua bússola. No momento da reflexão, da ponderação, você está calibrando sua bússola, né, professor? Isso aí. Professor, então vamos à nossa pensata de hoje. O senhor quer ler e comentar, ou o senhor quer que eu leia e o senhor comenta depois? Segunda opção. Você lê. Então tá bom. Bom, é um sacrifício ler uma pensata. Bom, vamos lá. Sem a autocognição, quanto às para-realidades, o senhor acaba falando do parapsiquismo, né? Torna-se difícil aplicar os princípios da paradireitologia. O direito de assistir, por exemplo, depende da autocognição. Pouco adianta o direito restrito humano sem entender a extensão transcendental, multidimensional e evolutiva do paradireito. Lexo do Orto Pensata, primeira edição, página, aliás, esse aqui é a segunda edição, 1218 e 1454. Foram duas pensatas que foram agregadas uma à outra. Professor, fica à vontade, é interessante, o senhor puxou a questão do parapsiquismo, né? E da multidimensionalidade, está aí. É um pensamento bem avançado, né? Quer ver? Uma coisa bacana que ele comentou ali, que faz a gente pensar, é você ter o direito de assistir, né? Olha só que coisa interessante. Você tem o direito de assistir se você tem determinada autocognição. Então, ou seja, para você obter certa autocognição das para-realidades, você precisa desenvolver o parapsiquismo. Sem parapsiquismo, você não consegue atingir isso. Não adianta só uma cognição teórica, né? Você pega o livro, por exemplo, e olha, funciona assim, assim, assim. Ajuda, mas ainda não é o suficiente. A autocognição mais, aquela que vem com convicção mesmo, é quando você tem aquela vivência parapsíquica. E aquilo firma dentro de você de uma maneira muito forte, muito presente. E aí, quando você tem essa vivência, você consegue ajudar os outros com aquelas ideias. Nem sempre só expondo aquelas ideias, mas vivenciando de acordo com aquelas ideias que você conseguiu atingir, né, na sua vivência, vamos dizer assim. Muito bom, professor. Agora nós vamos passar a palavra para a Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Vamos apresentar o programa Conteúdos do Paradireito com o nosso bate-papo com o convidado Maximiliano Raimann. Marilza? Oi, e assim nós estamos de volta com o nosso convidado, o professor Maximiliano Raimann, né, um professor muito ativo dentro da CCCI, dentro da OIC, dentro do CIAEC, e muito convidado por outras ICs também, né? Professor, me explica, ou explica para nós, né, que é o melhor, os conceitos de ética, a ética comum, a cosmoética e a diferença entre esses valores, né? O diferenciamento entre esses valores. E onde complica, ou ajuda, ou atua uma sobre a outra. Como é que se transpõe da ética para a cosmoética? Tá bom. Então, Marilza, como é que eu vejo essa condição, né? Eu penso que é da seguinte forma: existe as sociedades, elas têm a moral da sociedade. Essa moral ela evolui ao longo do tempo, né? Por exemplo,
o que era moral, por exemplo, há 200 anos, por exemplo, na época da escravidão, né, a escravidão era aceita socialmente. Hoje em dia a gente não aceita mais, né? Hoje em dia nosso trabalho é trabalhar pelos direitos das minorias, por exemplo. Então você vê, as sociedades evoluem em termos de moral. O indivíduo, né, dentro daquela sociedade, ele tende a seguir aquela moral, né, sem pensar muito sobre aquilo. O que é a ética? A ética humana ainda, ela é a hora que o indivíduo que vive numa sociedade, que tem a sua moral, ele começa a refletir já sobre como que é a moral daquela sociedade, se aquilo realmente é benéfico, se aquilo realmente é o bem para todos, ou é o bem só para determinadas classes e tal. Então você vê, a ética já é uma evolução até do processo simplesmente de seguir o que é moral dentro de uma média de uma sociedade, né? Então você vê, o comportamento ético ele já envolve um nível de reflexão pessoal sobre as coisas. Quando a gente entra no processo da cosmoética, o negócio é um avanço da ética, né? Vai além da ética, ou seja, a ética é a base, né, da história, mas ela envolve uma ética que vai além do que acontece dentro das sociedades. Ela é uma ética do que acontece nas comunidades evoluídas, né, vamos dizer assim, nos ambientes que são mais onde o para-direito, de fato, é real e acontece entre as consciências. Tem uma pensata do professor Valdo que fala, né, que a cosmoética é conduta padrão das comunidades evoluídas. Exatamente, você vê. Então, você vê, aí nós aqui, como consciências humanas, intrafísicas, né, como é que a gente vivencia a cosmoética? A gente vivencia, assim, por tentando entender como é que esse processo ocorre de modo mais abrangente, não só na nossa sociedade, mas no cosmos, né, tentando entender, e tentando, com esse entendimento que a gente consegue ter, com o nível desse entendimento que cada um de nós consegue ter, a gente começa a tentar vivenciar isso de acordo. Por isso que a gente trabalha com o desenvolvimento do nosso parapsiquismo, por isso que a gente tenta melhorar as nossas atitudes, fazer as nossas reciclagens pessoais e tal, né? E a gente, com isso, vai desenvolvendo essa nossa cosmoética, o nível de cada um da própria cosmoética. Mas é interessante entender que você vê, sem reflexão e sem conhecimento de como que as coisas são, em termos das para-realidades, das realidades, de modo geral, você não consegue ter um comportamento ético, muito menos cosmoético, entende? E aí vem aquela segunda parte da pergunta, que é a questão dos valores. Os valores, eles são muito fundamentados nesse entendimento que nós temos, né? Só que, normalmente, eles são aquilo que os valores evolutivos, eles são aquilo que a gente escolhe como o prioritário, o racional para a gente. Por exemplo, muitos conscienciólogos, as pessoas que estudam a conscienciologia, a gente entende que a assistência, né, a interassistência é um valor para os conscienciólogos. E esse valor é um valor escolhido. E aí, a hora que você escolhe, você começa a botar em prática. Então, acaba tendo aquela coisa, né? Às vezes, esse valor da pessoa ele não é um valor totalmente prático, ele é um valor que, em parte, ele é teórico, ainda porque ele não vivencia tanto aquilo, né? Mas, em outra parte, ele já é um pouco mais prático. E depende de cada um evoluir com a prática e a vivência desses valores que ele escolheu para si, de modo racional, cosmoético e tudo, né? E existem, às vezes, valores que as pessoas têm que são valores instintivos, né? Por exemplo, um valor muito comum é o valor do poder social, do status social. Né? Um monte de gente na sociedade se preocupa em aparecer para a sociedade. É um valor que deriva o quê? Da moral social, que isso é importante dentro da moral humana. Entendeu? É mais ou menos assim, tentando resumir um assunto que é bastante complexo, né? Mas vamos então, mas está muito boa. A resposta dá para as pessoas, dá o que pensar aí fora, né? Isso aí. Isso já está bom. Se alguém parar e pensar, já valeu. Já valeu. Professor Maximiliano, haveria uma mudança de paradigma ao pensar na multidimensionalidade? E isso é uma crença ou é uma experimentação para se começar a pensar na cosmoética, no paradever e no paradireito? É interessante, né? O que acontece é assim, a experiência parapsíquica, ela acaba fazendo você questionar certos conceitos, certas ideias que existem desde que a gente nasceu e que são colocadas para nós. Né? Que nem, por exemplo, essa história de que você morre, né? Da morte, por exemplo, uma coisa muito dolorida, muito que deve ser lamentada, que é uma coisa
né, que você é uma transição abrupta e muito problemática e tal, né, e você deve sofrer com aquilo. Você vê, a hora que a pessoa tem uma projeção da consciência, que consegue sair do corpo de maneira lúcida, que é um fenômeno parapsíquico, ela já começa a ver a morte do corpo humano de uma maneira um pouco mais leve, e começa a entender até que aquilo vai fazer parte da vida e que aquilo é mais uma transição no fluxo evolutivo dela. Professor, uma das coisas a respeito da crença popular que eu acho mais enganosa é a questão da morte como castigo, a dessoma como um castigo. Interessante, né? É verdade. A dessoma é um processo, a morte, dessoma, desencarne, qualquer que seja o termo, né? Transição. Na verdade, é um processo natural do ser humano, de tudo que é vivo. Né? Exatamente. Não, e as pessoas... Pode falar, desculpa. Não, agora foi descoberta, uma semana atrás, um fóssil de um dos maiores dinossauros do mundo na Inglaterra, com 19 bilhões de anos. Gente, isso é muito tempo. Imagine se todo mundo estivesse aí, se ninguém tivesse morrido. Né? Então, é uma questão de racionalidade. Tem um livro que a gente já estudou lá no Colégio do Círio, lá no Colégio Invisível da Dessomatologia, que fala que você vai morrer um dia. Essa é a verdade vital. Essa é a maior verdade. Você não tem saída, não é? E as pessoas se recusam a pensar nisso. Mas vamos à pergunta do professor Renato. Professor Renato, por favor. O professor Renato é o nosso amparador técnico de função. Sabe? Ele é uma das pessoas, ou a pessoa mais importante aqui do nosso programa. Olá, professor. Muito obrigado, professora Marilza, aí pela apresentação, né? A gente já participou algumas vezes aqui no programa. Boa noite, professor Maximiliano. Boa noite, Renato. Eu queria complementar, né, já o nosso bate-papo, trazendo um pouco de volta aquela ideia da bússola, porque eu fiquei lembrando de uma técnica que nós usamos bastante quando estamos estudando a cosmoética, também no Paradireito, que é a técnica do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. Como que você relaciona, né, o alinhar da bússola com essa técnica do código do CPC? Você poderia comentar? Claro, eu acho que essa técnica ela tem tudo a ver com o processo da cosmoética, da aplicação, de como você fazer, né, o processo, esse processo que eu falei da reflexão, de você mudar o seu comportamento e tal. Você vê, a técnica ela justamente se fundamenta nesse princípio que eu coloquei, que é o quê? A técnica é assim, você começa a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, e você identifica coisas que você precisa, às vezes, melhorar, né, ou reciclar algum traço faltante, ou adquirir, por exemplo, algum traço força, né, por exemplo. Não é necessariamente só com coisas, com dificuldades ou patologias que você tenha, pode ser também coisas que você queira avançar na sua manifestação, as duas coisas, né? Então, você faz uma avaliação disso em você. Essa avaliação é importante ela seja baseada em fatos, né? Dentro da realidade, ou seja, dentro das suas vivências, do que aconteceu, dos feedbacks que você recebe, de tudo mais. Então, a hora que você verifica isso, você vê assim, olha, eu tenho, vamos dizer assim, 10 itens que eu preciso de acertar. E aí você, normalmente, dentro dessa técnica, você faz como se fosse realmente muito similar dentro ao processo do direito, né? No caso do paradireito, você faz, né, técnica do código, você faz um código pessoal, né, aquele código, por sinal eu tenho o meu aqui, que está bem na minha frente aqui. Você pega o código, bota lá a linha 1 do código, qual que é? Né? Aí está lá, olha, vou dedicar o máximo esforço de modo continuado para vivenciar esse código pessoal de cosmoética, entendeu? Então, por exemplo, pode ser um exemplo de uma cláusula de um código pessoal que você tenha. Então, assim, aí essa técnica, você transfere todas essas informações para um papel, escreve um código para você e você começa a vivenciar aquilo ali. Qual que é a grande vantagem? A hora que você bota no papel, escreve, registra e pensa, aquilo gera um nível de reflexão para você e também de um comprometimento, né?
Porque na hora que você botou no papel aquilo ali que você tem que agir, aquilo acaba direcionando o seu comportamento. Então, é um instrumento fantástico para você realmente começar a mudar o seu patamar de manifestação cosmoética e dentro da linha do que a gente está colocando, de você fazer o que a Marilza falou, né? De você ajustar o ponteiro da sua bússola para botar no norte da cosmoética. Aquilo ali vai cada vez mais ajustar a sua bússola para você se manifestar de modo cosmoético. Porque normalmente você vê, dentro dessa técnica, aqueles pontos que são os mais críticos, os mais prioritários no seu momento evolutivo. Né? Muito bom. Muito bom. Obrigado aí. Muito bom. Professor, chegou a hora da nossa pensata. Né? Thaís, quer fazer alguma pergunta? Refletiu aí? Duvido que você não tenha uma pergunta, Thaís. A cabeça dela borbulha. Pode fazer. Eu queria saber, professor Maximiliano, como que a gente consegue fazer na prática, assim, para calibrar os pensamentos, para tem aqueles momentos que fica mais difícil de você manter o pensamento reto, né? Que você, com a sua experiência, com as suas pesquisas, né, pode contribuir com alguma técnica? Bacana. Você sabe, né, que a Conscienciologia ela tem inúmeras técnicas, né? A gente tem algumas técnicas que a gente usa bastante, indica os evoluciência, inclusive lá na consciência terapia, são técnicas até que são usadas, são até registradas na enciclopédia da Conscienciologia, por exemplo. Né? Tem duas técnicas que eu acho que ajudam bastante nesse ponto que você falou. Uma delas é aquela técnica que eles chamam técnica da autovigilância ininterrupta, que é você ficar o tempo todo vigilante aos seus pensênios, né? Você está lá avaliando o que é aqueles seus pensênios. Mas aí você identificou certo caminho de pensenidade que não é tão sadio, né? Às vezes acontece. Faz o quê? Aí tem uma segunda técnica que a gente usa, que é a chamada técnica da mudança do bloco pensênio. Que é o quê? É você começar a ver que você pode ficar consciente do que você está pensenizando e que, no fundo, quem comanda o que passa pela sua cabeça é você. Mas, às vezes, a gente tem essa tendência de entrar num fluxo de pensenidade que não é sadio. Então, o que você faz? Você usa uma técnica de mudança de bloco, ou seja, bom, eu estou pensenizando sobre aquele determinado assunto que envolve algo que não está sadio para mim. Você muda, vou pensenizar em outro assunto totalmente diferente. É diferente de você ficar assim, não posso pensenizar nisso, não posso pensenizar dessa maneira. Toda vez que a pessoa está querendo brigar com os próprios pensênios, ela acaba reforçando aqueles pensênios. Por isso que a melhor técnica é você mudar o bloco. Então, por exemplo, eu estou muito preocupado com o meu problema de trabalho, o meu chefe criou muito problema para mim, ele está me perseguindo e tal, e aí a pessoa fica naquele ciclo vicioso de pensamento. Como é que seria a aplicação da técnica nesse caso? Levanta, vai lá, pega a bicicleta e vai dar uma volta de bicicleta e olhar a paisagem, por exemplo. Ou pega um material para ler diferente sobre um assunto que não tem nada a ver com o seu trabalho e entra naquilo ali. Entendeu? Ou vai fazer uma atividade que não tem esteira, vai fazer esteira ergométrica e ver, por exemplo, um vídeo de algum assunto interessante para você, fazendo esteira ergométrica para mudar aquele bloco. E trabalha o estado vibracional. Entende? Porque na hora que você entra com o estado vibracional, que é aquela técnica de movimentação e ativação máxima das energias, ele faz com que essas energias gravitantes, que às vezes estão dos pensênios anteriores, que às vezes fica ali no nosso ambiente, né, vamos dizer assim, energético, a hora que você entra com o estado vibracional firme, depois de mudar o bloco, né, aquele restante que ficou vai embora daquelas energias. E aí você consegue se fixar num novo modo de pensenização. Então, você vê, isso tudo é técnica da Conscienciologia, técnica da enciclopédia, está tudo lá registrado, mas a base toda é o processo da cosmoética nisso aí. Porque pensa bem, se a pessoa fica pensenizando contra o chefe dela lá, isso aí, ela está indo contra o chefe, está indo contra a própria empresa e, no fundo, está indo contra ela mesma. Porque, no fundo, a pensenização patológica, negativa, ela está emitindo, né, energias patológicas, doentias, desequilibradas para alguma outra pessoa. Ok, ajudou? Tá bom. Vamos à nossa pensata. Então, eu leio e o senhor comenta, professor? Claro. A nossa segunda pensata hoje, o paradireito é o direito, é o novo direito. A cosmoeticologia é a nova ética. Assim caminha o evolucionismo consciencial. Cléssico de Ortopensata, primeira edição,
Entrada Evolucionismo, página 663. Eu vejo que essa pensata, ela meio que é um resumão de muitas das coisas que a gente falou até agora, né? Sim. Que a medida, a consciência ela vai evoluindo, né? Por exemplo, nós aí que estudamos esse assunto, será que há cerca de 2.000 anos, 2.500 anos, será que a gente não estava pensando sobre isso lá no início das reflexões da ética, lá na época dos filósofos gregos, por exemplo, né? Então as pessoas elas começaram a pensar sobre o processo da ética, olharam que existia uma moral, viu que poderia haver uma reflexão sobre aquela moral, e aquilo vai evoluindo. Hoje em dia, a gente, com algum entendimento sobre a questão da multidimensionalidade, né, da extrafisicalidade, do parapsiquismo, a gente começa a ver, poxa, esse negócio do comportamento ético, ele tem repercussões que eu nem imaginava que pode ter. O teu comportamento, né, o nosso comportamento, ele tem repercussões muito amplas, além da intrafisicalidade, além das consciências que você vê com seus olhos físicos, né? E além, às vezes, dessa própria existência. Então, você vê, essa pequena observação mostra o quanto que a cosmoética amplia a nossa visão de conjunto sobre quem nós somos, a nossa manifestação e a nossa realidade. Muito bom. Então, Thaís, é com você agora. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Maximiliano Heinemann. Agora eu passo a palavra à professora Marilza. Pois é, professor, nós estamos chegando no nosso último bloco e nós queríamos saber das suas gestações conscienciais. Como aconteceram? Pode mostrar a capa para o nosso público? O primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, Síndrome do Ostracismo. Pode falar um pouquinho? E autossuperação. Claro. Então, essa síndrome, ela foi proposta pelo professor Valdo, né? Ele escreveu um verbete lá na Enciclopédia da Consciologia, e eu estava lá no dia que ele apresentou, né? Foi na época lá do Salão Verde, né? Ele apresentou o verbete, e eu fiquei muito interessado, porque eu já estava escrevendo sobre outros assuntos, né? E acabou havendo uma convergência muito grande do assunto que eu estava convergindo sobre esse tema. Então, eu resolvi destrinchar o verbete e também aprofundar na pesquisa do que seria essa síndrome do ostracismo, que é a condição da pessoa que ela tem poder humano e ela perde, né, esse poder e fica numa condição de isolamento social, artístico, científico, ou seja, ela fica no ostracismo. Então, envolve um pouco da perda de poder. E eu acabei querendo, dentro dessa linha do parapsiquismo que a gente estava falando, eu procurei, dentro do livro, embasar a tese da síndrome do ostracismo paragenética, né, que é o caso da pessoa que ela tem essa síndrome, mas que vem de uma outra vida, né, que ela teve poder em uma outra vida e nessa vida ela vem de uma condição social normal e ela sente os mesmos sintomas de uma pessoa que perdeu o poder nessa vida, só que nessa vida ela não tem poder. Então, o livro procura discorrer sobre isso, eu fiz pesquisas, olhei casuísticas no cosmograma, tudo para montar, né? Eu acho que aí, a partir desse livro eu observei outros tipos de síndrome, mas que acaba levando a síndrome do ostracismo. Por exemplo, uma pessoa que fecha a cara dentro de casa para a família. Ela está jogando essa pessoa, a família, no ostracismo, né? Não quer falar com o pai, com a mãe, com o marido. E assim, essas pessoas que emburram, né? No fundo, elas estão fazendo isso também. Mas, professor, e os outros livros? Rapidinho para a gente seguir. Vamos lá, rapidinho. Aí, passando alguns anos, eu escrevi esse aqui, que é o que está invertido, né, no vídeo, mas chama-se Prescrição para o Autodesassédio,
que já é parte das pesquisas que eu quis fazer, da questão da desperticidade, do autodesassédio e tudo, né? E depois, recentemente, eu fui coautor de um livro com diversos outros autores, que é um livro muito bacana, chamado Leitura Lúcida, né? Que foi publicado agora, no finalzinho aqui de 2021, que tem as organizadoras, é a Adriana Kawati, Eliana Montroy e a Nina Rosa Montroy. E eu, mais de 10 outros autores aqui, a gente escreveu alguns capítulos dos livros, né? E falando justamente sobre a leitura, né? Como fazer uma leitura de modo lúcido, né? Envolvendo mais a sua cognição, mega cognição. Ô, professor, e aonde que a gente encontra esses livros? Quem quiser comprar? Sim, a editora de todos eles, a editora Editares vende os livros, né? Distribui também. Aqui em Foz do Iguaçu tem a Epígrafe tem um site chamado shopcons.com.br, pode comprar naquele site, no site da Editares, e no site do próprio IPC, ipc.org.br, que é uma instituição também da Consulologia que tem lá a venda de livros, né? Então tem bastante canais aí que a pessoa pode encontrar. Sim, e o pessoal de Foz pode vir conhecer o CIAEC e comprar na Epígrafe, né? Isso, com certeza. A gente assina o livro lá, se for o caso. Se estiver lá, né, no sábado de manhã, é possível. Professor Emiliano, em que vem a ser o temperamento e o que ele pode influenciar ou prejudicar, né, de alguma forma, na aquisição da bússola consciencial cosmoética? Marilza, o temperamento, a gente tem um conceito de temperamento que é da psicologia, mas dentro da conscienciologia a gente aborda esse tema de uma maneira mais abrangente. A gente entende assim, que o temperamento é aquilo que a consciência ela foi fixando na sua forma de ser, suas predileções, seus hábitos, a forma de pensar, os gostos, predileções, tudo isso compõe o temperamento da pessoa. Aí é o jeitão, né? Vamos dizer assim, eu tenho esse meu jeitão, assim, de falar desse jeito aqui que eu falo. Esse é meu jeitão. Você vê, nós três aqui, cada um tem um jeitão. Esse jeitão também faz parte do temperamento, né? As predisposições que a gente tem. Então, assim, a gente vê pela Conscienciologia que isso vem formando ao longo de várias e várias vidas, né? E alguns aspectos desse temperamento são muito positivos, outros nem tanto, né? Então, muitas vezes um temperamento, por exemplo, às vezes um temperamento às vezes mais irritadiço, irracível, a pessoa foi formando isso diversas vidas em determinadas áreas onde isso era comum e até aceitável. Aí agora ela chega aqui, ela quer melhorar a sua manifestação, ela começa a ver, poxa, eu não posso ser mais rígido, eu não posso mais ser agressivo com as outras pessoas com as quais eu convivo. Mas, às vezes, a pessoa tem uma certa dificuldade em mudar isso. Por quê? Porque isso está muito arraigado na manifestação dela. Ela se acostumou, não só nessa vida, mas, às vezes, diversas outras vidas, ela se acostumou a ser daquela maneira. Então, às vezes, não é uma coisa assim que ela... vou mudar e pronto, acabou, né? Muitas vezes, para ela mudar, ela tem que ter muita reflexão, muita pesquisa, né? Acertar, mudou num determinado contexto, ela conseguiu mudar, aí ela passa por uma outra situação, ela já não consegue mais, ela tem uma recaída naquela manifestação. Então, ela vai mexendo em várias áreas da vida, com vários tipos de conexões de pessoas, ela vai acertando aquele espaço. Então, isso pode ser uma dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes não é uma tarefa fácil, né? Você mudar certos aspectos que estão muito arraigados na sua manifestação, que você, às vezes, nem sabe. Tem gente que fala assim, mas se eu deixar de agir dessa maneira, eu não vou ser mais eu mesmo, né? Às vezes a pessoa fala assim, né? Porque é tão arraigado na forma dela se manifestar certas características que ela se reconhece por aquelas características. Contudo, algumas dessas características que todos nós temos, às vezes elas já não são mais adequadas para o momento que a gente vive e pelo conhecimento que a gente já tem, né, dessas realidades todas aí que a Conscienciologia estuda. Ok. Thaís, alguma pergunta? Eu gostaria de saber como que faz, então, esse processo, né? Ficou do temperamento? Sim, é verdade. Veja, o que a gente vê? Na verdade, a enciclopédia da Conscienciologia, que tem mais de 5 mil verbetes, ela é toda dedicada a isso, do meu ponto de vista, né? Mas se a gente fosse pensar num resumo, né, para isso é assim, primeiro você precisa se conhecer bastante, né? Você se conhecer bastante é o que a gente falou lá no módulo anterior, que é o negócio da autocognição, né?
A autocognição é o conhecimento prioritário da pessoa sobre a própria realidade consciencial, né? Sobre e na prática, como é que isso acontece? Como que ela vivencia e se relaciona com as realidades exteriores e dentro dela própria, com o cosmos. Então, assim, esse movimento de você olhar para si mesmo, ver as suas manifestações, os seus traços fortes, os seus traços fracos, né? Como você funciona, não só um traço, né? Mas como esse traço funciona na prática, com pessoa tal, em determinado contexto, na outra situação, quando você está sob pressão. Então, quando essa autopesquisa, ela é a base para você começar a mudar seu temperamento. Por quê? Tem uma máxima que é assim, ó, sem autodiagnóstico, não tem autocura. Né? Você só faz o diagnóstico, você só cura aquilo que você conhece. Né? Você só corrige aquilo que você sabe que é o que não está funcionando bem. Então, você vê, o caminho da autocognição, do autoconhecimento, né, evolutivo, vamos dizer assim, ele é o caminho da mudança de temperamento. Né? E eu vejo que essa mudança de temperamento, no fundo, ela é o quê? É você acertar o seu ponteiro da bússola consciencial, em vários aspectos da sua manifestação. Satisfeita, professora Thais? Muito bom. A professora Thais está me fazendo um trabalho muito bom, sabe? Ela tem uma editora online e está legal. fazendo a transposição do meu livro para audiobook. Ah, que bacana. Né? Poxa, E vai sair o trabalho, audiobook. Vai sair o audiobook aí, né, do meu livro. é verdade, e quando estiver na internet, né, Thais? Aí a gente vai anunciar aqui, né, que o livro vai estar aberto, né, para o pessoal da deficiência visual. Visual, muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Já estamos testando, né, o áudio, né? Já estamos testando. Mas, professor Maximiliano, a consciencioterapia ajuda nos processos de mudança de temperamento e psicoemocional? E como é a questão do temperamento e da bússola consciencial e a consciencioterapia? O que pode ajudar nisso tudo, nessa? Bacana a pergunta. É assim, assuntos. Claro. Você vê, eu coloquei aquela coisa do autoconhecimento, né, que tem a ver com a pergunta que a Thais colocou para a gente, assim, que é a pessoa ela começa a querer se conhecer e tal. Quem começa a estudar consciologia, inevitavelmente ele começa a fazer isso, né? A gente vai ver quais são os trafores, quais são os trafais, pergunta às vezes, faz para mim o que você acha dos meus trafores, dos trafais e tal. Esse é um caminho do autoconhecimento realmente. Só que o que acontece às vezes? Todos nós temos o que a gente chama de pontos cegos, né? E, às vezes, a gente tem também aquelas manifestações que nem são tão cegas assim, mas a gente tem dificuldade de modificar, de acertar, por nossa conta, sozinho, né? Então, muitas coisas a gente faz por conta própria, né? De autoconhecimento. Se a pessoa tem muita autoconscienciometria, né? Vamos supor, a pessoa é muito, muito boa de autoconscienciometria, ela faz a reciclagem, não precisa da consciencioterapia, se ela tem muita autoconscienciometria. Agora, às vezes, ela vai ter um gap em uma determinada área, naquela área tem um ponto cego, e às vezes ela vai precisar, ou seria muito útil para ela, se ela tivesse a heteroajuda, ou seja, alguém ajudar ela a ver os aspectos, né? Porque o que a gente entende é que não existe heterocura, né? Existe autocura sempre, mas você pode ter heteroajuda, né? Nessa autocura. Você pode ter alguém te ajudando a ver aspectos que você teria dificuldade de ver. Então, por exemplo, eu mesmo já fiz consciencioterapia, né? Inclusive, para eu me formar consciencioterapeuta, eu fiquei mais de ano fazendo consciencioterapia. E, poxa, toda vez que eu vou lá fazer consciencioterapia, eu penso assim, puxa, mas como eu demorei para ter vindo aqui? Porque a gente pensa assim, a heteroajuda ajuda você a acelerar tantas coisas, você pensa, poxa, mas eu às vezes fiquei enrolado naquele ponto, ou estava, sabe, deixando de lado aquilo ali, e era tão prioritário, e se eu tivesse trabalhado, as coisas tinham se aberto muito mais para a minha manifestação. Então, você vê, eu vejo se a pessoa ela segue e ela consegue fazer uma autoconsciencioterapia, né, que lá a consciencioterapia ela ajuda o evolucente a fazer a autoconsciencioterapia, e a pessoa pode fazer a autoconsciencioterapia sozinha também.
Mas veja, a autoconsciência terapia, seja com ajuda ou sem a ajuda, sem a heteroajuda, ela acaba mexendo com o temperamento da pessoa, né? Porque quando você chega realmente no autoenfrentamento e você começa a enfrentar aqueles seus gargalos, aqueles pontos que já estão parados há um tempão, você começa a mudar alguns aspectos do seu temperamento. Às vezes não tudo, não aquela mega raiz do temperamento, mas você começa a mudar certos aspectos e você muda quem você é, às vezes faz o desassédio extrafísico das companhias. Então, eu acho que assim, o caminho para a mudança de temperamento, ele é um caminho autoconsciência terápico, sempre. Seja né, com uma heteroajuda ou seja a pessoa fazendo isso sozinha. Mas ele é um caminho terapêutico sempre, né? Dessa mudança para melhor dos aspectos do nosso temperamento. Ok. Professor, me explica uma coisa. Tem o temperamento e tem o caráter. Como é que fica essa balança? Sim, é engraçado, né? Às vezes se usa os conceitos até meio como se fosse quase sinônimo, né? Mas não mas não são, né? Eu vejo assim, Mário, você até me ajuda aí nesse ponto aí para ver como é a sua abordagem. Eu vejo assim, ó, o caráter, às vezes ele tem muita essa questão do juízo do valor ético da pessoa, né? O caráter, por exemplo, você fala assim, aquela pessoa ela tem um bom caráter. Então você vê, às vezes ela tem tendências positivas, ela tem uma tendência a ter uma visão mais cosmoética das coisas e tal. Aí a outra pessoa não, aquela pessoa tem um caráter meio estranho. Aí você vê, normalmente... Meio duvidoso, né? Exatamente. Quando a pessoa tem esse caráter duvidoso, você vai ver assim, olha, às vezes alguma coisa nas energias dele mostra para você assim, ou na manifestação também, né? Mostra para você assim, olha, ele não é tão reto em relação às coisas da moralidade, da cosmoética, né? Então você vê, o caráter, dentro desse uso, né, que a gente faz no dia a dia, até para, vamos dizer assim, fazer a conscienciometria das pessoas, né? A gente vê muito essa questão do nível de manifestação ética e cosmoética, né, das pessoas. O temperamento já é mais que, eu vejo mais que o caráter, né? Ele envolve, faz parte do caráter, está dentro, mas tem mais coisa, né? O temperamento, o caráter, ele fica meio camuflado, né? Que as pessoas podem camuflar o caráter. Agora, o temperamento é muito difícil, é mais difícil, né? Não muito, mas é mais difícil fazer esse, porque a pessoa, se é estourada, ela vai estourar a qualquer momento. Se ela é introvertida, ela vai procurar os cantos dela. Então, o temperamento é uma coisa que fica mais em evidência e o caráter fica mais difícil de se detectar, né? Boa abordagem, é verdade. Porque as pessoas também camuflam muito, escondem, né? E é o que essa máscara de carne nos permite, né? Rir quando quer chorar ou engolir o outro. E uma coisa interessante, né? Que o caráter, ele só muda quando muda tudo, muda temperamento, né? Muda a questão da pensenidade, né? Quando a pessoa faz todas as reciclagens, no final de muita reciclagem muda um pouco o caráter. É o negócio da bússola também, tem a ver, né, com a bússola que a gente está falando. Tem a ver com a bússola, né? O caráter, em todas as linhas de pensamento, e o professor Valdo falava também, que é a última coisa que muda. Na verdade, a mudança de caráter consolida os atributos adquiridos durante as reciclagens, durante todo o processo da psicometria, da conscienciometria, né? Você identifica, eu já consegui mudar isso. Então, quando você solidifica esse atributo adquirido ou revelado, às vezes a pessoa tem até o atributo, mas é escondido, né? Então, eu gosto muito desse tema. Ainda não tive tempo de estudar, mas eu gosto muito. Vale a pena, hein, Marilda? Depois a gente vai fazer com você um programa chamado Conteúdos do Para-Direito sobre esse tema aí do cara. Nossa. Vou te convidar. Tá bom. Aqui, eu só vou ler a pensata e com isso, né, eu comecei a falar e esqueci da pensata, mas a gente não pode sair sem a nossa pensata. O senhor não comenta, mas a Thaís entra encerrando o programa, aí o senhor pode despedir dos ouvintes também, logo em seguida que eu terminar a leitura, tá? E se quiser pincelada, a gente tem um minutinho de reserva.
O temperamento é construído pelas vivências do costume, a evolução do temperamento é obtida pelos estudos das leis, ou seja, a autolucidez, a cosmoética e o paradireito. Lexo de Ortopensado, primeira edição, Temperamento, página 1607. Eu agradeço ao professor, agradeço a Thaís, ao nosso amparador técnico de função, Renato Coral, e, logicamente, aos nossos queridos ouvintes pela sua atenção. Professor? Marisa, eu também agradeço a você, ao Renato, a Thaís e aos ouvintes aí que estão com a gente aí nos acompanhando e pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão relevante aí com vocês. Sim, com certeza. Thaís? Chegamos, então, ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e a professora Marilza de Andrade agradecemos a presença do professor Maximiliano Heinemann, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.